Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um quadro Espiritismo Sem Mimimi. O primeiro, eu gostei do primeiro, né? O Eds fez umas sacanagens comigo na hora de editar, eu falei pra ele não pôr uma série de coisas, ele resolveu colocar tudo, né? Mas faz parte da vida, se vocês gostaram, isso que importa. E melhor ainda é que vocês mandaram perguntas, olha aqui que coisinha linda, e hoje eu vou estar dando prosseguimento. São 3 perguntas hoje, porque senão o vídeo fica muito comprido, né? E você sabe que a ideia é vídeo de 15 minutos, no último já passou de 20. Então vamos ver se hoje o plano espiritual me aquieta e eu consigo ficar em 15 minutos. Vamos lá, 1, 2, 3, marque valendo. Primeira pergunta foi enviada pela querida Carolina de Sante. Ela disse assim: Felipe, se eu assistir a palestra... Ah, não foi ela não, viu? Olha, eu tô perdido já. Não, foi a Luciana Ferrari. A Luciana falou assim: Felipe, se eu assistir a palestra em outro dia, que não ao vivo, o passe, as vibrações e as fluidificações das águas terão a mesma validade? Ótima pergunta e eu tenho certeza que tem mais gente em casa se perguntando a mesma coisa. Sim, terá a mesma validade, desde que você esteja conectada com o plano superior na hora que for que você assistir a palestra. Porque se você está lavando louça, ouvindo a palestra, né? Tá brigando com o marido e a palestra tocando, não vai funcionar, né? Agora, se você estiver sentada, concentrada, conectada com as equipes espirituais, pode ser o horário que for, você vai receber o passe, as suas vibrações vão ser encaminhadas para quem está precisando e assim por diante, tá bom? A aguinha vai ser fluidificada, não tem dificuldade. Mas se você põe lá para tocar, né, e ao mesmo tempo tá dançando axé, samba, dançando tchan, obviamente que não vai ter o efeito, certo? O passe coletivo que eu vou guiando na palestra nada mais é do que um momento para você se conectar, né? Vocês têm que entender que Jesus, a espiritualidade, os mentores não estão dentro de um centro, né? Estão conosco o tempo todo, basta a gente parar e se conectar com eles e essa conexão ocorre, né? Então é como se fosse um guia, um roteiro que eu vou lá falando, para você ir mentalizando, sentindo os fluidos e captando, mas o tempo todo, quando você estiver, onde você estiver, com quem você estiver, você pode se conectar com o plano espiritual e deve para poder receber bons fluidos. Às vezes eu acho engraçado que as pessoas trazem para mim um nome e falam assim para mim: Felipe, você pode rezar para essa pessoa? E assim, ainda que eu possa, qual é a minha diferença para você? Deus não me ouve mais do que ouve você. Você vai rezar e ele vai te escutar tanto quanto a mim. Não existe só porque eu estou como dirigente espiritual nesse momento, não quer dizer que eu tenho um privilégio nem nada disso. Então você pode rezar e desde que você peça com amor, com carinho, né? Você vai ter o efeito desejado da sua oração. Até mais do que pedir para um terceiro que não sabe o que se passa, que não conhece o problema, tá rezando. Então, confie em você. Com certeza, se você conectar-se com o plano superior, exercitar isso no seu dia a dia, vai ter um resultado maravilhoso. Não importa o horário, não importa o local. Deus está conosco em todos os lugares, Deus está dentro de nós. Aprenda a exercitar essa conexão, tá? Não fique dependendo de um líder, de um padre, de um dirigente espírita para te ajudar. Esses podem te auxiliar e mostrar o caminho. Mas quem tem que exercitar isso é você mesmo. E aí na sua casa, tranquila, é um ótimo lugar para começar. Respondida a pergunta? Então sim, o passe funciona, as vibrações em qualquer lugar que você esteja. Tudo bem? Deixa eu beber água. Porque a segunda pergunta é mais complexa. Agora sim é da Carolina de Sante a segunda pergunta. E assim, é uma pergunta aparentemente despretensiosa, mas dá uma resposta bem complexa. Ela pergunta assim: Felipe, todos possuem mediunidade e são capazes de desenvolvê-la ao longo da vida? Ou apenas as pessoas que foram destinadas a desenvolvê-la em uma encarnação específica conseguem colocá-la em prática? Ótima pergunta, Carolina. Vamos pensar, pessoal. A gente sabe que não há privilégios. Não existe algo que um possa fazer que o outro não possa, tá? Não é assim, não há escolhidos, não. A gente muitas vezes encarna com uma determinada missão e para realizar essa missão a gente pode ter uma mediunidade, vamos dizer assim,
preparada previamente para realizar aquela tarefa com êxito. Então, existem casos que pessoas vêm já com uma mediunidade mais desenvolvida, aberta, para que possa, de repente, psicografar livros com conhecimentos para a humanidade. Então, isso é uma mediunidade de prova. A pessoa vem, tá, com uma habilidade específica para aquilo que ela se comprometeu a fazer aqui na Terra. Mas a mediunidade não é direito, não é exclusividade de ninguém. Todos somos médiums. É só a gente aprender a se conectar, a sintonizar com esse plano superior maravilhoso, que a gente é médium. Todo mundo é em alguma escala. Por exemplo, te dou um exemplo. Às vezes você não está na tua casa. Quem nunca teve um pressentimento, uma sensação estranha? Tudo isso é uma característica de mediunidade. É que as pessoas que não têm curso, que ainda não estudaram, leram a respeito, costumam mistificar, achando que são só uns escolhidos que têm essa habilidade. Se você percebesse no seu dia a dia quantas vezes você é médium, você ficaria surpresa. Chega uma amiga sua, começa a conversar com você e você sente como ela tá, você percebe que a energia não tá muito boa, você até se preocupa com ela. Isso é uma mediunidade. Quando a gente aprende e faz um curso ou estuda a respeito, como no livro dos médiuns, a gente vai percebendo que todos somos muito médiuns e a gente é mais médium do que imagina. Tem gente que, olha, dava até para fazer psicografia em casa se soubesse a habilidade que tem, tá? Então, não existe privilegiados. Existem sim espíritos que para uma missão podem vir com essa mediunidade um pouco mais desenvolvida. Mas todos somos médiums e todos devemos e podemos, é orgânico, desenvolver essa habilidade com o passar da vida, com o passar do tempo, tá bom? Quanto mais evoluído o homem for, o ser humano, mais apurados os seus sentidos, né? Então, é natural que quando a Terra já estiver mais adiantadinha, mais conhecimento e mais sintonizados, todos nós estaremos com esse plano superior, tá? Então, é algo orgânico. Se você gosta desse assunto, procura um centro espírita perto da sua casa ou uma casa espiritualista que possa te ajudar nesse desenvolvimento. Agora, não tenha medo, porque esse intercâmbio com o plano superior é muito produtivo. A gente cresce muito. Eu sempre falo que o espiritismo mudou a minha vida. Esse contato com os espíritos, ouvindo a experiência deles, observando o sofrimento dos que estão perdidos, a gente consegue crescer como ser humano. Então é um processo muito bom. As pessoas às vezes têm uns traumas de eu vou no centro espírita, vou começar a incorporar, vou chegar lá e passar mal. Gente, desmistifica. Eu acho que tem lugares que às vezes irresponsavelmente fazem isso com a pessoa, abre a mediunidade muito rápido, mas não é assim que funciona. Procure um lugar de confiança que vai te ajudar a desenvolver essa sensibilidade de uma maneira segura, tranquila e no seu tempo, para que você possa controlar e se beneficiar no processo. Se a mediunidade atrapalha a pessoa, ela não é bem-vinda. A gente tem que aprender a lapidá-la para que a gente viva o melhor possível. Porque, como eu disse, todo mundo é médium. Na escola, no açougue, no supermercado. Você aprender o que é seu, o que é do outro, até mesmo entre encarnados, vai te ajudar a viver muito melhor. Então, eu indico mediunidade, estudar com tranquilidade e num lugar de confiança. Você vai crescer muito como ser humano, tá? Aqui na Fraternidade de Luz, se alguém tiver interesse, a gente tem o curso básico que ensina as noções iniciais, né? Básico. E depois o avançado, que eu que costumo administrar. Se você estiver aqui na nossa região, seja bem-vindo, né? Mais uma vez, eu vou pôr aqui o e-mail, esqueci de falar no começo, o e-mail para perguntas. E também nada impede que você tire suas dúvidas das questões mediúnicas ou da questão dos cursos, das atividades da casa por este mesmo e-mail. Combinado? Eu vou esperar o seu contato, eu e a nossa equipe aqui da Fraternidade de Luz. Então, Carolina, tá respondido para você essa pergunta? Espero que você tenha compreendido. E digo mais, só para encerrar, muitas vezes os médiuns, ao contrário do que o povo pensa, não são privilegiados. São, pelo contrário, endividados. Eu, por estar na frente desse projeto, cuidando dessa casa e etc.,
Eu não me considero zero especial. Eu me considero um grande endividado que tive a oportunidade de estar aqui para compensar um pouquinho das besteiras que eu fiz no meu passado. Então, médium não é um ser especial, é um ser que está necessitando, trabalhar muito para ver se consegue compensar um pouquinho das burradas que fez. É claro que existem exceções de espíritos muito evoluídos que vêm para cá para trazer um ensinamento, enfim. Não é o meu caso, tá, gente? Meu caso é um espírito bem endividado, pensa em Serasa, SPC, tudo mais um pouquinho, sou eu. E aí estou aqui para tentar, se possível, resgatar uns 5%. Eu já estaria feliz demais. E isso me leva à questão número 3, que também é da nossa querida Carolina de Sante. Ela estava empolgada, viu? Mandou pergunta, eu escolhi as que estavam mais coerentes com o que eu queria falar hoje. Você assistiu o primeiro vídeo do mimimi, aliás, como que chama? Espiritismo sem mimimi? Eu falei que eu ia falar de desdobramento hoje. Então, a Carolina perguntou algo que tem tudo a ver, e eu vou aproveitar esse gancho. Ela fala assim: Felipe, o que acontece no plano físico? Ah, não, isso não é isso. Isso não é a resposta, pera. Ai, Ed, você me deixa louco, calma. Cadê a pergunta da menina? Ah, achei. Por que, quando passamos a ter mais contato com a espiritualidade, temos sonhos esquisitos? Isso é ela que está falando, tá? De voltar no tempo, por exemplo, extremamente vívidos e reais. Qual o intuito disso? O que acontece no plano extrafísico? Sei que provavelmente essa resposta varia de caso a caso, dependendo do sonho da pessoa. Bacana. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá certo? Olha, você sabe que eu tenho o meu Instituto Metamorfose. Quem quiser seguir meu trabalho, por favor, clica aqui nesse link. Aliás, não dá para clicar, né? Só vai aparecer, você digita no seu Facebook e ótimo. Mas lá tem todo o meu trabalho, né? O Instituto vai ser inaugurado em breve, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. E você sabe que eu tenho uma pergunta na anamnese, quando eu começo a entrevistar a pessoa, se ela tem sonhos frequentes. Porque é muito comum que a pessoa sonhe sempre com alguma coisa. Por exemplo, eu sempre sonho que eu estou morrendo afogada. Eu sempre sonho que eu estou num lugar que pega fogo. Então vamos entender. A gente tem as memórias das vidas passadas que ficam adormecidas. E agradeça a Deus por isso. Essa é outra pergunta que eu devia cobrar. Cada vez que alguém me pergunta por que não lembra das outras vidas, eu devia ganhar R$1. Já estaria milionário, né? Então, a pessoa muitas vezes, ela esquece, muitas vezes não, sempre esquece do que aconteceu. Por quê? Porque se você lembrasse, possivelmente, você teria muita dificuldade de seguir em frente. Exemplo. Vamos supor que você tivesse sido, roubado por uma pessoa na outra vida, deixou você na miséria, morreu na miséria. Aí hoje você descobre que é o seu irmãozinho, que está aí na tua casa. Aquele peste que é o seu irmão mais novo, mais velho, que você não aguenta. Esse mesmo. Você descobriu o que ele fez com você na outra vida. Será que você ia conseguir gostar do seu irmão hoje? Será que a gente ia conseguir perdoar? Eu tenho dificuldade, acho que todo mundo tem, de perdoar as coisas mais bobas. Quanto mais se a gente soubesse os estragos que essas coisas das vidas passadas trouxeram para a nossa vida. Então agradeça que você não lembra, porque assim você tem uma chance de transformar uma ligação de dor do passado em amor hoje, né? Então trate jamais seu irmãozinho, mesmo que ele seja chato, viu, gente? Porque irmão assim... Mas enfim, também não estou aqui para dar palpite nisso. Vamos voltando para o que interessa. Então você esqueceu o que aconteceu na outra vida, está aqui agora, certo? Só que muitas vezes essa recordação de outras vidas foi tão marcante, está tão fixa nos seus corpos, que aí a psicanálise chama de inconsciente, a espiritualidade chama de corpo mental superior, ou no búdico, não importa. Está lá guardada essa memória de uma maneira tão forte que fica voltando, fica te prejudicando até hoje. Eu dou o exemplo de um caso, isso foi ainda aqui ou foi em São Paulo, não sei, de uma moça que ela foi reclamar que estava muito ansiosa. A gente fez um trabalho de terapia de vidas passadas e a gente tratou uma personalidade dela, lá da outra vida, que
não sei o porquê, realmente a gente não entrou muito nisso. Ela estava numa fuga. Alguma coisa estava perseguindo ela. E ela correu, e quando ela foi ver, ela estava na beira de um abismo. Embaixo, é abismo que fala quando tem o mar embaixo, assim? Enfim, estava lá. E aí ela tinha uma opção, ou ela pulava, ou a pessoa pegava ela. E essa pessoa, naquela ocasião, resolveu pular. Mas não é nenhum suicídio, ela acreditava que pulando iria sobreviver, por mais que era alto. Só que ela caiu numa pedra, pum, e acabou caindo no mar e morreu afogada. Vamos lembrar um pouco. Eu não sei direito como que ela fez, mas eu sei que apesar de cair da pedra, ela não morreu direto, ela morreu afogada. Então vamos entender. Tinha uma personalidade com uma memória muito forte daquela época. Hoje, essa pessoa não entrava... Aliás, a gente não sabia que ela não entrava na água, tá bom? Ela só falou que estava ansiosa. A gente tratou essa personalidade, tirou do fundo do mar, recuperou, né? Fez todo o processo que é um pouco complicado para eu explicar aqui. Feito isso, a gente encaminhou, tudo bonitinho e tal. A mulher voltou para a sala, porque nesse tratamento ela não ficava assistindo. Quando ela voltou para a sala, a gente falou um pouco das coisas que nós fizemos, mas não falamos nada do mar. E ela, quando foi embora, foi pedido que ela fizesse um tempo de repouso, né? Tipo, 15 dias sem comer carne vermelha, com uma alimentação mais leve, etc. Aí ela falou assim, não se preocupe, que eu tô indo viajar pra praia, e quando eu vou pra praia, eu fico trancada no apartamento que eu tenho pavor do mar. Então meu filho com meu marido vão pra praia se divertir, eu fico no apartamento quietinha. Então veja, ela não tinha reclamado de nada de medo de água do mar, a gente não sabia e foi tratado bem a personalidade dela, que ela tinha sonhos, né? Depois ela comentou constantes com Mara, enfim, que tinha morrido afogada. E, para nossa alegria, a gente encontrou com ela acho que 2 meses depois e ela falou assim, você não acredita, eu consegui entrar no mar. E estava toda feliz, porque ela ia sempre com a família para a praia e ficava no apartamento. Então, se você tem um sonho constante que se repete, pode ser um indício de que é uma recordação de vidas passadas. Como você mesma falou, Carolina, não dá para eu ter certeza, teria que ter uma análise. É muito subjetivo falar isso para você assim. Mas, com certeza, os sonhos podem indicar um pouco do que aconteceu na vida passada. Mas os sonhos não querem dizer só isso. Quanto tempo já deu, Ed? 18. Ai, gente, vem como eu falo. Deixa eu beber água. Não é só isso, tem um complemento. Nem sempre, aliás, eu acho que a maioria das vezes, quando a gente sonha, não quer dizer muita coisa em relação a vidas passadas. Só se esse sonho se repetir bastante, tá? O que quer dizer os sonhos? Vamos entender, se eu adoro, porque aí tem gente que chora, né? Será que vai ter gente que vai chorar hoje? Vamos lá, gente. Você tá preparado, meu filho? Porque eu vou falar a verdade, hein? Tem gente que vai desmaiar de novo. Cada semana é um desmaio, né? No meu vídeo. Porque tem gente que não sabe as coisas mais básicas. Durante a noite a gente se desdobra. O que significa isso? O corpo físico reposa e os corpos espirituais vão zanzar por aí, tá? Então, se você é uma pessoa que tem uma frequência boa, é uma pessoa alegre, verdadeiramente, quando você vai dormir, você vai poder ir visitar pessoas que desencarnaram em lugares bons, você vai poder encontrar o seu mentor, parari parará, tá? Agora, se você é uma pessoa que só reclama de tudo, tá sempre mal-humorada, brigando, não é isso? O que vai acontecer? Você acha que você dormiu, adormeceu, virou anjinho, vai lá pro céu? Não vai, querida, não vai mesmo. A gente, né, tem que entender que o corpo físico serve para mascarar algumas das coisas que a gente vibra e que a gente sente. Né? A gente pode fingir que tá tudo bem, que a gente não ligou para aquilo que aconteceu, que a gente não ficou magoado com fulano, com o... A gente pode viver uma mentira. Tem gente que quer matar todo mundo, mas tá lá com uma Bíblia, com o Evangelho, embaixo do braço. Ok, dá para fingir aqui no mundo material. Mas quando a gente desencarna, a gente entra em contato com a nossa essência, aquilo que é verdadeiro dentro de nós e que às vezes a gente não quer nem olhar. E aí o que acontece?
À noite você vai sair com a turma. Tem gente que tem problemas mal desenvolvidos com a sexualidade, que à noite acorda, aliás, à noite dorme e desperta no plano espiritual e vai logo para os bordéis. O plano espiritual nas camadas de umbralina, você pode ver isso nas obras de Chico Xavier, né, do André Luiz, não necessariamente do espiritismo mais, vamos dizer assim, contemporâneo. Tem bastante coisa do Chico que, gente, não tem que discutir das obras de Chico Xavier, que vai falar dos reinos umbralinos e das colônias sexuais. Né? Então, se você tem uma coisa nessa parte sexual, um exemplo, e não quer olhar para isso, quer fingir que você não sente, você pode estar indo para lá toda noite, aí acorda esgotado, porque passou a noite toda fazendo umas coisas, né, que eu não sei se é recomendado ou não, quem sou eu para falar. Aí volta esgotado no dia seguinte e sente que o sono não foi reparador. Lógico, você tava lá numa... O que eu vou falar? Não posso falar orgia aqui no vídeo? Não tem. Põe aí que não pode ser criança assistir, Eds. Mas você entendeu? À noite a gente vai entrar em contato com aqueles nossos instintos que você não quer, sabe, que as pessoas não querem olhar. Né? Por isso que eu falo, importantíssimo o autoconhecimento, vai se conhecer, fazer uma psicanálise, olhar o que está dentro de você, esse é o único jeito de melhorar. Não dá para fugir de quem nós fomos, de quem nós somos. A gente tem que olhar para isso e ir lapidando. E lapidar demora, mas assim, se a gente não se enxergar e assumir o que a gente sente, a gente vai continuar vivendo uma mentira e não evolui. Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer matar todo mundo, tem raiva da vida, mas fica aí naquele modo automático, vai pra cá sorrindo, finge que tá tudo bem, ou não quer, sabe? Aquela pessoa que a gente só sobrevive. Aí de noite você quer? Você não pode de dia aqui, mas de noite você vai para lugares em sintonia vibratória. Vai sair de noite, sair brigar, perseguir os outros, descontar tua raiva em alguém, tá? Então assim, autoconhecimento sempre. Se você quer se melhorar, tem que pôr a mão, enxergar o seu lado nebuloso e tratá-lo. Fingir que não tá aí, fingir que a gente não sente raiva, fingir que a gente não tem ciúmes dos outros, fingir que a gente é anjinho, isso atrasa a evolução. A melhor maneira de evoluir é se conhecendo de verdade, tá bom? E aí a gente desdobra e vai para algum lugar à noite. Se nós temos realmente a nossa essência boa, vamos para lugares bons. Se a gente vai para lugares ruins é porque a nossa essência é algo que a gente está mascarando de nós mesmos. Tudo bem? E aí, Felipe, como eu faço para a noite ter proteção então, já que é assim tão complicado? Realmente, eu tinha uma professora, Maitê. Se estiver me assistindo, louca, mas eu gostava dela. A Maitê sempre falava assim, dormir é a coisa mais perigosa que existe na nossa vida. Porque assim, se você souber, além dos lugares que você pode ir, os lugares que você pode ser levado, né? Quando a gente tem obsessores kármicos pesados, ixi, gente, à noite nós costumamos ser presas fáceis, por isso muitos pesadelos. E aí a gente tem que tratar isso também num lugar de confiança, com segurança, com responsabilidade, sem também fazer muito show, porque tem gente que adora pegar algo que infelizmente é natural e transformar em um espetáculo, né? Não é isso espiritualidade séria, tá bom? Mas se for o seu caso e tiver muitos pesadelos, tem que dar uma analisada com cuidado para ver o que pode ser feito, tá bom? E tanto o desdobramento é comprovado que existe uma coisa que chama bilocação. É quando o mesmo espírito é visto simultaneamente em mais que um local. Isso existe. Um ele está com o corpo físico, né, somático, e no outro ele está com o perispírito, que de alguma maneira, no desdobramento, pode carregar alguma massa ectoplasmática e se materializar em outro lugar. Isso é matéria para eu falar um dia quando eu falar de corpos sutis. Mas aprenda uma coisa, existem santos da Igreja Católica que foram santificados, beatificados, enfim, por conta de esse fenômeno de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso acontece, a gente se desdobra naturalmente ao dormir, tá certo? Ou a gente tem o desdobramento artificial, que acontece, por exemplo, com algumas técnicas de projeção astral. Quando a pessoa está acordada, ela se projeta fora do seu corpo e pode ser desde para fazer alguma atividade ou simplesmente para, não sei, de repente autoconhecimento, tá? Por exemplo, essa mesma Maitê, ela tinha uma faculdade de desdobramento que acordada ela dava o comando
E ela ia, de repente, para um hospital acompanhar uma cirurgia, né, de algum cliente dela, de algum amigo dela, que ela estava preocupada. Ela tinha esse desdobramento consciente. Mas desdobrar, todo mundo desdobra, inclusive você. Então preste atenção do que você está vibrando pro planeta, que à noite você está indo para lá, tá certo? Espero que não me encontre não, tá? A não ser que seja num lugar muito elevado, aí nós podemos nos encontrar. Acredita, né? Quem sabe lá onde eu tô indo à noite. Mas enfim, para algum lugar nós vamos. Outras maneiras de desdobramento, que aí não são tão naturais, por exemplo, hipnótico também é um desdobramento artificial provocado. Quando a pessoa passa um desmaio, ela também desdobra. E sobre efeito de narcóticos. Eu vou falar sobre isso numa próxima ocasião. O que acontece quando a pessoa usa muita droga? Ou álcool, que também é uma droga, ou enfim. Vou te contar os efeitos. Não tem mimimi, aí é feio, que pro inferno. A gente tem que entender mesmo o que acontece. Sem mimimi, porque está escrito que é feio, não tem. Cada um faz o que quer com a sua vida. Você escolhe se é bom ou ruim pra você. Mas tem que entender o que acontece. Se quiser continuar usando, o problema é teu. Eu detesto essas coisas. Não pode. Quem disse que não pode? A vida é tua, você faz o que quiser. Mas para tomar boas escolhas é importante ter consciência do que você está fazendo. Me lembrem, me mande perguntas que eu vou falar sobre drogas na próxima semana, tá certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Aqui eu coloquei os casos de santos da igreja que foram beatificados porque estavam em 2 locais ao mesmo tempo, que foi dito que era um milagre, né? E não vem ao caso, mas aprenda. Muitas pessoas, muitas religiões, eu não quero falar de nenhuma, falam em milagres. Milagre é simplesmente algo que você ou as pessoas não sabem te explicar o porquê. Mas eu te garanto que no nosso universo tudo tem uma explicação. Se você estudar, você vai aprender. Aí os milagres desaparecem. Porque pessoas e espíritos muito evoluídos que estiveram aqui faziam milagres. Mas na verdade é porque, como são muito evoluídos, eles sabiam fazer coisas que nós saberemos também quando chegarmos naquele ponto. Mas milagre é só algo que as pessoas ainda não têm explicação. Mas a explicação existe e nós, espiritualistas, já conhecemos muitas delas. Se você tiver interesse, vai estudar isso também, certo? Chega de falar por hoje, já tô cansado, boca tá seca. Quero só deixar uma dica para você para assistir algo bom nessa quarentena, parar de ficar assistindo Cidade Alerta, né? Parar de ficar assistindo essas séries que é só gente que morre. Gente, já morre tanta gente no planeta, vocês precisam ficar assistindo isso? Ou que é traição? Ai, que coisa chata. Assista algo bom, criatura, na sua televisão. Tem Como não passa Cidade Alerta? Acabou? Morreu. Quem morreu? Morte não existe, ele deve estar no plano espiritual. Brasil e fim, você entendeu? Por favor, se já chega aquela edição que você fez, não fique me atrapalhando, não é isso, meu querido? Nem sei porque CT tá aqui, né? Mas deixa ele ali. Assistam. Como chama agora? Aí você me fez esquecer. Brasil Urgente. Que Brasil Urgente, Eds? A série do Netflix que eu vou falar. Ai, Jesus. A História de Deus, com Morgan Freeman. É fantástico. Vai assistir algo bom, aprender algo bom nessa quarentena, meu filho. Sai desse sofá. Você não tem nada para fazer, não pode sair de casa. Vai, sei lá, cuidar de planta, vai meditar, ler um livro bom, vai elogiar alguém no WhatsApp, porque hoje só tem fake news. Você já reparou fake news? Você já parou e recebeu uma mensagem? Nunca te falei como você é bonito, como você é especial para mim. É uma delícia, é difícil a gente receber esse tipo de mensagem. Manda aí pra alguém, surpreenda alguém nessa quarentena, faça algo de útil. Nossa, eu falo... eu já tô falando demais, já até passou o tempo. Mas eu vou encerrar falando isso. Não posso falar pra quem que eu falo isso, mas eu falo pra uma pessoa da minha família. Né? Então, se eu falo pra essa pessoa da família, você acha que eu não vou falar pra você? Gente, você tá na Terra pra evoluir. Se você tá aí pra reclamar de tudo, não faz nada, ou não quer mais aprender nada, que você acha que você tá muito velho, morre, né? Eu falo de boa, isso morre. Você tá ocupando espaço de outro, morre. Você tá vivo é pra aprender, pra crescer, pra tentar ser melhor a cada dia. Se você já acha que chegou ao seu limite, então, por favor, abre espaço, tem muita gente precisando dessa oportunidade. Estar vivo é um privilégio para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então assim, vamos fazer algo de útil da sua vida. Para de falar mal da vizinha, de reclamar dos outros, que coisa chata. Pelo amor de Deus, você não tem defeito, né? Vai fazer algo de útil, manda uma mensagem, vai comprar um presente para mim. Você sabe o que acontece quando a gente presenteia não existe, né? Quando a gente presenteia o dirigente espiritual, você sabe o que acontece?
Nada, mas eu fico feliz, tá? O plano espiritual não tá nem aí, tá? Se eu tô ganhando, mas eu fico feliz. Se você quiser me dar um presente, também é uma coisa boa pra fazer nessa quarentena. Não é isso, Ed? Meu aniversário tá chegando, setembro, mas eu aceito presente antecipado, tá bom? Eu aceito. Quietinho. Obrigado, gente. Desculpa ter falado demais. Quanto tempo deu? 30 minutos. Olha, tá piorando, não tá melhorando. Mas pensa por um lado. O que você ia fazer nesses 30 minutos? Arroz? Tava fritando um ovo? Ah, por favor, me poupe. Você gastou muito bem esses 30 minutos. Um beijo. Acabou aqui o mimimi sem... Como que é? Não, é espiritismo sem mimimi. Semana que vem eu tô de volta. Tchau.